Você sabia que a Guerra Civil de Moçambique foi uma das mais sangrentas na história contemporânea? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer os motivos deste conflito. Guerra Civil de Moçambique ocorreu em 1977, após 2 anos de independência em 1975. Os principais intervenientes da guerra foram a Frente de Libertação de Moçambique, liderado pelo então presidente da República Samora Moses Machel, e o Movimento da Resistência de Moçambique, dirigido por André Machangaíssa e posteriormente por Afonso Dhlakama. Estima-se que 1 milhão de moçambicanos morreram durante a Guerra dos 16 anos em um país que em 1990 tinha uma população estimada em 14 milhões de habitantes. Embora Moçambique estivesse sob influência portuguesa desde o século XV, o domínio colonial sistemático só se enraizou no início dos anos 1900. Com o declínio do tráfico de escravos, Portugal estabeleceu plantações de açúcar e algodão no país, desenvolvendo uma indústria têxtil. A produção não foi sucedida e a economia de Moçambique tornou-se dependente das remessas de trabalhadores migrantes e do trânsito de mercadorias no litoral e Oceano Índico. O país foi dominado pelas companhias britânicas e outras concessionarias estrangeiras na África Austral nos primeiros anos do século XX. Em 1951, Moçambique tornou-se numa província ultramarina portuguesa que, ao contrário das outras autoridades coloniais da época, afirmou que nunca iria descolonizar. Aqui é Portugal, aqui é Portugal. E essa afirmação foi estampada na prefeitura da capital Lourenço Marques, atual Maputo. Ao longo do tempo, Moçambique foi caracterizado pelo racismo, tendo provocado revolta aos cidadãos nativos, que levou à criação da Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, em 1962, fundada por Eduardo Mondlane. Em 1964, com a ajuda radical árabe da Europa do Leste e da China, a organização lançou uma luta armada contra o regime colonial português. Com o decorrer dos anos, o movimento sofreu lutas políticas internas que resultaram em derrame de sangue. O partido tornou-se desequilibrado em 1969 com o assassinato de Mondlane na Tanzânia, em Dar es Salaam. Apesar dos problemas persistentes internos, o novo líder Samora Moses Machel consolidou rapidamente o controle da organização. Com a expansão da FRELIMO nos finais da década de 1960 e das suas fortalezas perto da fronteira com a Tanzânia para a província de Tete, o Noroeste golpeou psicologicamente aos portugueses. Em resposta, os colonos lançaram a Operação Gordon Knock em 1970, a maior ofensiva completa com táticas para responder contra-ataques. Durante o cenário, os povos rurais foram tratados de uma forma severa. Cortar os dedos, eu pergunto, por que é que tinham que fazer isso? Muitos deles foram realocados para rigidamente controlados nas aldeias. Foram criados comitês dinamizadores com o exercício de poderes de implantação de autoridade nas comunidades tradicionais, nas áreas rurais, introduzindo moradores urbanos para a reeducação dos povos. No terceiro congresso do Partido FRELIMO, em 1977, foi transformado em um movimento marxista-leninista com a missão de liderar, organizar, orientar e educar os povos moçambicanos, transformando desta forma em um poderoso instrumento de destruição do capitalismo e a construção do socialismo. O país recebeu o apoio soviético militar essencial. Apesar do seu histórico de governação correta, certos grupos receberam tratamento preferencial sob a administração. As tensões se agravaram em algumas áreas rurais. Grandes propriedades abandonadas pelos portugueses receberam grandes investimentos, enquanto que a produção camponesa para o consumo local
decresceu imediatamente. Foi uma coisa que nunca mais posso esquecer. A Renamo efetuou incursões em vilas e cidades mais pequenas, recrutou civis para se juntar ao seu exército, incluindo menores obrigatoriamente. A organização impôs o sistema ganária segundo o qual aldeões eram obrigados a produzir alimentos, transportar mercadorias e munições. As mulheres das aldeias eram obrigadas a ceder o seu lado feminino. Massacres e tudo de desumano era a característica da guerra que fazia o povo sofredor. A 19 de outubro de 1986, o presidente Samora Moses Machel morreu em um acidente na fronteira da África do Sul. A rivalidade política persiste na atualidade, mas reduziu o nível do impacto após a assinatura dos acordos a 4 de outubro de 1992. Desta forma, as famílias arruinadas, as perdas irreparáveis ficaram na memória de um povo que o silêncio é o seu consolo. Este foi o vídeo de hoje. Até breve. Tchau.